Bom dia, eu sou Mônica e temos uma mensagem de esperança para o dia de hoje. Nossa mensagem de hoje vai estar, como sempre, fundamentada na Bíblia, vai estar em Gênesis, Salmos, Isaías e Atos. A humanidade tem perguntas que a inquietam, mesmo hoje no século XXI, que ainda inquietam a humanidade. Por que estamos aqui sem nem ter escolhido estar aqui, nesse planeta? Por que estamos aqui? Quem nós somos? Para onde nós vamos? Só que a Bíblia tem a resposta para essas perguntas, para dar paz ao seu e ao meu coração. Vamos dar uma olhada, uma estudada em Gênesis, o que Gênesis fala sobre a criação. Gênesis 1, verso 1 fala o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis já é claro, é um texto claro. No princípio criou Deus o céu e a terra. A gente tem que entender que Deus não precisa de defesa, não precisa de advogados de defesa, precisa de testemunhas, né? E esse texto, ele é bem claro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que a gente tem que entender também que a gente não precisa provar, nem explicar, porque o texto já é claro. Ou aceitamos pela fé ou não aceitamos. Na verdade, a fé é a única maneira de a gente aceitar o relato da criação. Mas também nós podemos ver o relato da criação nos atributos invisíveis de Deus, que é a sua natureza. A gente pode ver nos animais, nos mares, nos rios, a natureza em si, as plantas, como elas funcionam em tão total sincronia, as estações do ano, tudo como funciona, a gente pode ver que por trás tem o Criador. E principalmente quando a gente vê o ser humano. O corpo humano é uma máquina perfeita, altamente complexa, mas completa, que funciona perfeitamente. Então, ao olhar o corpo humano, a gente já tem uma noção dessa criação, de como Deus nos criou. E agora a gente vai lá no Salmos 100, verso 3, que fala o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ou seja, Deus, o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e nós somos dele, do Senhor Deus. Nós não somos de nós mesmos. Isaías 40, verso 28 fala o seguinte: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ou seja, a gente não tem como esquadrinhar o entendimento de Deus. A gente só pode supor que Ele é muito maior do que as obras que Ele criou, por conta da amplitude, da imensidão e das complexidades das coisas criadas. E isso nos mostra que não pode ter sido por acaso. E Atos 17, 26, que fala o seguinte: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus nos criou de um só, que foi Adão, e Ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Ele já sabia de onde a gente iria morar, o limite da nossa habitação, quando a gente iria nascer, ou seja, os tempos estabelecidos por Ele, né? De acordo com que a sabedoria de Deus é insondável. Então a gente não tem como entrar na sabedoria divina, mas a gente tem como aceitar de bom grado as coisas que Ele nos dá. E o salmista fala que Deus já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, que Ele nos criou de forma maravilhosa. Ou seja, que desde quando a gente já estava no ventre da nossa mãe, sendo entretecido no ventre, Deus já nos conhecia. Então, Ele sabe de tudo. Quem somos? Criaturas de Deus. Por que estamos aqui? Todos nós temos um propósito. Deus não criou o ser humano por acaso. E para onde vamos?
Deus nos criou para a eternidade. O ser humano não é imortal, mas Deus vai nos emprestar a sua imortalidade quando Cristo voltar. Então, quem somos? Criatura de Deus, porque estamos aqui para um propósito muito maior, que Deus sabe qual é, e que se a gente quiser saber, a gente pergunte a Ele que Ele vai nos revelar. E para onde vamos? Para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde a morte não mais existirá. Eu creio no relato da criação. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Até mais. Bom dia.